sombra no corredor. Era uma noite comum. Eu estava sentado na sala da minha tia, assistindo a novela, quando o cachorro dela começou a agir de forma estranha. Ele se posicionou diante da porta que dava para o corredor da casa, completamente eriçado, com os olhos fixos na escuridão à frente. Começou a rosnar baixo e então a latir descontroladamente. O silêncio na sala foi interrompido apenas pelos latidos do cão. Ninguém ousava se levantar. Ninguém tinha coragem de olhar. Eu decidi ir. Algo dentro de mim precisava saber o que o cachorro via. Quando me aproximei da entrada do corredor, o ar ficou gelado. Uma sombra se projetava da penumbra. Por um instante, apenas um segundo, vi a silhueta de algo inumano. Era alto, muito alto, com pelo menos os 2 metros. Magro demais, corcunda, com orelhas compridas e pontudas. Seu corpo parecia coberto de uma pele acinzentada e fina, esticada como couro velho. Mas era só um relance. A criatura deslizou silenciosamente para dentro do quarto do meu primo. Fiquei paralisado. Meu corpo inteiro congelou como se estivesse sobre um feitiço. Tentei correr, gritar, chorar, mas nada funcionava. Um terror indescritível me dominou. Eu mal respirava. Depois de alguns minutos, o transe se desfez e aos poucos recuperei o controle do corpo. Quando finalmente consegui me mover, meu tio chegou e tudo desapareceu. A criatura nunca mais foi vista. E ninguém jamais soube explicar o que era aquilo. Mas eu sei. E nunca mais consegui dormir na casa da minha tia. As Meninas do Cemitério. Era uma tarde cinzenta, abafada, o céu coberto por nuvens pesadas. Fazia cerca de 10 anos que meu tio havia falecido e, como era de costume, a família se reuniu na capela do cemitério para a despedida final. Com o passar das horas, a luz do dia foi se esvaindo lentamente e a noite caiu como um véu sobre as lápides silenciosas. Senti uma inquietação crescer dentro de mim, como se o ar ali estivesse mais pesado. Então saí para caminhar um pouco do lado de fora da capela. Do lado de fora, sentadas em 2 cadeiras desgastadas próximas à entrada, estavam 2 menininhas. Seus vestidos antigos, quase de época, estavam manchados de terra. Os cabelos longos e desgrenhados caíam sobre os ombros. E seus olhos eram escuros demais para refletir em qualquer luz. Olhei várias vezes tentando me convencer a mim mesma de que eram filhas de algum visitante, mas não eram. Elas simplesmente estavam lá, imóveis, me observando em silêncio sepulcral. Voltei para casa com aquela imagem grudada na mente. Mas o pior ainda estava por vir. Ao cruzar o portão da minha casa, senti que eu não estava sozinha. A energia era opressora. Um frio percorreu minha espinha. Eu sabia que algo havia vindo comigo. Por instinto, segui o ritual que minha tia, envolvida com religiões de matriz africana, sempre ensinava: lavar os pés antes de entrar em casa para desligar qualquer energia do cemitério. Fiz isso, mas nada mudou. A presença das meninas ainda pairava, densa e silenciosa. Durante aquela madrugada, sombras corriam pelas paredes, sussurros ecoavam em lugares vazios e um choro baixinho vinha de algum ponto indefinido da casa. Na manhã seguinte, desesperada, acendi uma vela branca e fiz uma prece. Pedi luz e passagem para aquelas almas perdidas. Pedi que fossem amparadas. Foi só então que senti a atmosfera se tornar mais leve. As meninas finalmente se foram, mas até hoje, quando passo por um cemitério, sinto como se elas ainda me observassem de algum lugar. O Homem do Chapéu de Palha. Era uma madrugada fria de inverno.
O relógio mal marcava 4 horas da manhã quando fechei a porta de casa para sair ao trabalho. Já na calçada, sentia uma inquietação inexplicável, como se tivesse esquecido algo vital. Voltei, abri a porta novamente, me ajoelhei no silêncio da casa adormecida e fiz uma oração rápida. Só então segui o caminho. A rua era comprida, estreita, sem travessas, cercada por muros altos e árvores que lançavam sombras deformadas sobre a fraca luz dos postes. Tudo estava deserto, até que ouvi um assobio, baixo, quase debochado, ecoando logo atrás de mim. Sem aviso, um redemoinho de poeira surgiu no meio da rua. O vento girava de forma sobrenatural, apesar da noite sem brisa. Instintivamente, abaixei a cabeça. Quando levantei os olhos novamente, meu coração quase parou. Um homem se aproximava. Caminhava lentamente, de cabeça baixa. Vestia roupas antigas e gastas e um chapéu de palha encobria parte do rosto. Os braços estavam para trás, como se escondesse algo. Cada passo dele trazia um arrepio mais intenso, uma sensação de morte se aproximando. Apavorada, comecei a orar em voz alta. Senhor, não permita que esse homem me mate. Meus filhos passam aqui todas as manhãs. Minhas palavras mal saíam, presas ao nó que subia pela garganta. O homem não desviava o olhar. Quando passou ao meu lado, senti todos os pelos do corpo se arrepiarem. Era como se a própria morte tivesse me tocado. Olhei para trás e ele simplesmente desapareceu. Tremendo, entrei no ônibus e segui viagem. Mas ao descer na Candelária, no centro do Rio de Janeiro, fui violentamente arremessada ao chão, como se algo invisível me tivesse dado uma rasteira. Literalmente, voei alguns metros. As pessoas ao redor se assustaram, perguntando se eu precisava ir ao hospital. Recusei, só queria fugir dali. A verdade é que nunca mais fui a mesma. Pedi demissão, parei de sair sozinha de madrugada e toda vez que o vento assobia pelas ruas escuras, sinto que ele ainda está por perto. Sou agente funerário há anos e já presenciei todo tipo de situação estranha. Mas nada me marcou tanto quanto aquela tarde silenciosa em que eu estava sozinho na funerária, preparando o corpo de um jovem rapaz que havia tirado a própria vida. O ambiente já era carregado por natureza, as paredes pálidas, o cheiro constante de desinfetante, o som metálico das macas arrastando no chão frio. Na sala principal, havia um armário de madeira antiga, onde guardávamos os galões de água vazios. Eles ficavam todos alinhados, bem abaixo das prateleiras, encostados rente ao chão, cerca de 5 centímetros de distância da base, sem espaço para se movimentarem sem ajuda externa. Enquanto realizava o procedimento de preparação do corpo, senti algo mudar na atmosfera da sala. O ar parecia mais denso, como se tivesse se tornado gelatinoso, e um arrepio subiu pelas minhas costas. O silêncio ficou mais espesso, como se o mundo tivesse prendido a respiração. Tive a sensação clara e absoluta de que havia alguém ali comigo. Não era só uma impressão, era como se alguém estivesse em pé, atrás de mim, me observando de forma intensa, sufocante. Senti uma presença, algo que não pertencia mais a este plano. Mesmo com o coração acelerado, tentei manter a postura. Disse em voz alta, firme, embora a garganta estivesse seca: se tem alguém aqui, apareça, fale, eu não tenho medo de você. Segundos depois, o que parecia um desafio ganhou resposta. Um dos galões de água, pesando vários quilos, foi violentamente arremessado contra a parede à minha esquerda. O barulho foi ensurdecedor, ecoando pela sala vazia como uma explosão. O balão não caiu ou rolou, ele voou, como se fosse lançado por alguém cheio de raiva. Meu sangue gelou. Eu estava sozinho na funerária. Nenhum colega, nenhum cliente, ninguém mais, só eu e aquela presença invisível. Olhei ao redor, buscando algum sinal de que aquilo podia ter sido um acidente, uma explicação lógica, qualquer coisa. Mas não havia corrente de ar. O galão estava distante do armário e o impacto havia deixado uma marca profunda na parede. Não era apenas energia residual
residual. Aquilo foi intencional. Voltei o olhar para o corpo sobre a mesa. O jovem ali parecia em paz, mas algo dele ainda estava preso, ou talvez tivesse sido invocado por minha ousadia ao desafiá-lo. A sensação de ser observado continuou por longos minutos. Cada segundo ali dentro parecia uma eternidade. Com as mãos trêmulas, finalizei o procedimento o mais rápido que pude. Acendi uma vela branca, como manda a tradição, não apenas por respeito ao falecido, mas como um pedido de proteção. Naquele dia, compreendi que a morte pode não ser o fim e que existem coisas que preferem o silêncio da escuridão. Desde então, nunca mais trabalhei sozinho. O aniversário da morte. Era uma manhã comum no comércio onde eu trabalhava, como tantas outras, em que os clientes vinham e iam, rostos conhecidos e desconhecidos circulando pelo salão, o barulho das conversas, os passos no chão e o som do caixa registrando compras preenchiam o ambiente. Foi então que ela apareceu. Uma mulher que conheci por anos. Morávamos na mesma rua. Trocávamos bom dia quase todos os dias. Seus traços eram inconfundíveis. Cabelo escuro, preso em um coque baixo, olhos marcados, como quem carregava uma vida difícil, mas com um sorriso suave, daqueles que ficam na memória. Assim que a vi entrando pela porta do comércio, caminhei em sua direção, surpreso e feliz por reencontrá-la depois de tanto tempo. "Como você está? Há quanto tempo?" disse com entusiasmo, mas sua reação me paralisou. Ela ficou imóvel por um segundo. Depois, me encarou com um olhar vazio, como se não me reconhecesse. Seus olhos estavam fixos em mim, sem emoção, sem calor, e então murmurou, com uma voz baixa e distante, "Você não me viu." Sem dizer mais nada, virou-se lentamente e caminhou em direção ao banheiro. Seus passos lentos e silenciosos, como se flutuasse em vez de tocar o chão. Fiquei atordoado. Aquilo não fazia sentido. Voltei para o balcão, ainda tentando processar a cena, mas fui recebido com olhares estranhos dos colegas de trabalho. Um deles me perguntou, "Thiago, tá tudo bem? Você estava falando sozinho no meio do salão? Ninguém passou por ali?" Meu corpo gelou. Aquilo não era possível. Eu vi ela. Eu falei com ela. Ela respondeu. Eu a segui com os olhos. Com o coração acelerado, esperei ansiosamente o fim do expediente. Assim que cheguei em casa, fui direto ao computador, ainda confuso. Abri o Facebook. Digitei o nome dela. O choque veio como uma facada no estômago. Ela havia morrido há exatos 3 anos e não só isso. Era o aniversário de morte dela. A data era hoje. A ficha demorou a cair. As imagens da manhã voltaram à mente como flashes. O olhar vazio, a forma como ela caminhava, a voz abafada, como se ecoasse de outro lugar, como se nem pertencesse mais a este mundo. Naquele momento, senti a temperatura da casa cair. Um arrepio subiu pela minha espinha. Pela primeira vez na vida, percebi que existem encontros que vão além do físico, que algumas presenças retornam não para assustar, mas talvez para dizer, "Ei, eu ainda existo em alguma forma. Não me esqueça." Desde aquele dia, nunca mais olhei para as pessoas da mesma forma, porque agora eu sei, nem todos que vemos estão